Boa tarde, irmãos, graça e paz. Amém? Você pode abrir sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos hoje, versículo 16 e versículo 17. Temos caminhado em Romanos, começamos há 2 domingos atrás uma série expositiva na Epístola de Paulo aos Romanos. Vimos o propósito dessa epístola, propósito triplo, pessoal, ministerial e também pastoral. Falamos um pouco sobre a introdução da carta e como Paulo mostra a sua autoridade para ministrar aquela igreja por carta, no primeiro momento, e depois, pessoalmente, no futuro, como ele tinha o desejo de fazer. Ele se apresenta como servo de Jesus, como alguém que foi chamado por Deus para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele fala também sobre os destinatários da carta. Eles eram chamados para serem de Jesus, eram amados de Deus e também chamados para serem santos, mesmo estando em Roma. E vimos um pouco também sobre o próprio Evangelho e aquilo que Paulo fala a respeito do Evangelho, e vamos revisar um pouco aquilo que ele falou e falar mais alguma coisa a respeito do Evangelho e a respeito do caráter de Paulo, algumas virtudes da pessoa dele, do seu ministério, que nós precisamos também desenvolver na nossa própria vida. Então, domingo passado, vimos sobre o coração pastoral do apóstolo Paulo, e hoje eu queria ver com vocês o coração missional de Paulo no texto de Romanos 1, 16 a 17, que diz o seguinte: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essa passagem transformou a vida de muitas pessoas, entre elas a vida de Lutero. Lutero ele foi impactado por Deus quando estava lendo Romanos, com essa mensagem. A partir dessa mensagem, a partir desse versículo que alguns acham que é o tema central da Epístola de Paulo aos Romanos, ele então teve um encontro com o Senhor. Na linguagem do próprio Lutero, as portas do céu se abriram para ele, quando ele compreendeu que o justo viveria pela fé, não pelas obras, não pela religiosidade, mas somente e exclusivamente pela fé. No texto que nós lemos na abertura do nosso culto, diz que Paulo fazia todas as coisas com o fim de se tornar cooperador com o Evangelho. Nós somos cooperadores de Deus, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, e lavoura de Deus era a igreja e ele, Apolo, cooperadores de Deus. Nós também somos cooperadores de Deus e cooperadores uns dos outros dentro do corpo de Cristo, e temos a responsabilidade de trabalharmos na edificação da igreja, para o crescimento da igreja, na vida cristã, na fé, na maturidade, mas nós também precisamos ser cooperadores do Evangelho. Devemos trabalhar com afinco para nos tornarmos cooperadores do Evangelho e, de todas as formas, tentarmos ganhar algumas pessoas para Cristo. Você tem cooperado com a expansão do Evangelho, com o crescimento do Evangelho no Brasil, fora do Brasil? Como você tem sido um cooperador do Evangelho? Paulo deixa claro em 1 Coríntios capítulo 9, que ele via a pregação do Evangelho como uma grande glória para ele. Ele não se envergonhava do Evangelho, mas tinha alegria em pregar o Evangelho. Se outros tinham direito a receber o seu sustento das igrejas, ele, Barnabé, muito mais. Mas ele não se utilizava do direito que ele tinha para colocar qualquer barreira ao avanço do Evangelho. Ele vai dizer, porque eu prefiro morrer do que alguém me anule a glória de pregar o Evangelho. Porque se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho não é somente para Paulo, mas para todos os cristãos, para toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, uma
responsabilidade e uma glória. Você não tem glória maior do que ser de Jesus, ser amado de Deus, ser chamado por Deus para ser santo neste mundo e ser um cooperador de Deus na proclamação da sua mensagem, que é o Evangelho. Já vimos no primeiro domingo, em algumas mensagens atrás aí, algumas verdades a respeito do Evangelho. O Evangelho, de acordo com Paulo, tem uma origem divina, porque é o Evangelho de Deus. E ele vai dizer mais na frente que também ele é o Evangelho de Cristo, o Evangelho do seu Filho. Então tem uma origem divina, não tem uma origem humana, não foi inventado pelos homens. Paulo vai dizer em Gálatas que ele recebeu o seu Evangelho do próprio Senhor Jesus, antes mesmo de ir para Jerusalém e se encontrar com aqueles que eram apóstolos antes dele. Além disso, foi atestado pelas Escrituras, porque o Evangelho foi prometido por Deus, outrora, por meio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Existe uma descontinuidade de Antigo e Novo Testamento, mas existe também uma continuidade. O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento e para o Evangelho que viria. Nós vemos isso em Isaías, vemos isso em Gênesis, vamos vendo isso na lei e nos profetas e nos salmos. Jesus, quando se encontrou com os discípulos na estrada de Emaús, ele alertou para a necessidade de que o Messias viria e que era necessário primeiro que ele padecesse e depois ressuscitasse, como afirma as Escrituras, e discorrendo por toda a lei e os profetas, mostrou para os discípulos como era necessário que essas coisas acontecessem. Então a Escritura sagrada aos olhos de Paulo, revelada na Bíblia, atesta a respeito, testifica a respeito do Evangelho. Terceiro lugar, está relacionado ao seu Filho. O Evangelho é sobre uma pessoa, é sobre Jesus Cristo, aquilo que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. O Evangelho é a boa nova de Deus para o mundo, e essa boa nova tem a ver com uma pessoa, que é o Senhor Jesus. Quando Pedro escreve a sua carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vai dizer: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós estamos anunciando as virtudes de uma pessoa, quem ela é, o que ela fez, o que ela faz e o que ela fará. Nós estamos apresentando Jesus ao mundo. Além disso, Paulo diz que o Evangelho possui dois propósitos muito claros. O primeiro tem a ver com o amor do seu nome. Paulo recebeu graça e apostolado por amor do seu nome. Tudo o que nós, como cristãos, fazemos é por amor do nome do nosso Senhor. Por que missões existem? Missões existem porque as pessoas estão morrendo sem Cristo, estão indo para o inferno. Então, por isso que missões existem, por isso que nós enviamos missionários ao mundo, por isso que a igreja investe recursos financeiros na propagação do Evangelho, porque pessoas estão perecendo. É verdade, mas não é o propósito final. O propósito final tem a ver com a glória do nosso Deus. Quando a gente olha para o Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Porque as pessoas estão perdidas? Não, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Missões existem para que Deus seja louvado, para que Deus seja adorado. Jesus disse em João capítulo 4 que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, para que haja adoradores, é necessário que haja pessoas redimidas, perdoadas, restauradas do seu relacionamento com Deus. O pecado que traz separação do homem com Deus precisa ser perdoado por meio de Cristo,
para que através dessa aproximação agora, o homem que antes era inimigo de Deus, estava debaixo da ira de Deus por causa das suas obras malignas, agora possa ser amigo de Deus, reconciliado com Deus, receber de Deus o seu Espírito e ter a capacidade de viver agora uma vida de santidade, uma vida para a glória, honra e amor do seu nome. Porque tudo que Deus faz por amor do seu próprio nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. E Ele faz isso por quê? Por amor do seu nome. Não do teu nome, mas do seu nome. Do seu nome. Deus tem zelo com o seu nome. Ele vai dizer no Antigo Testamento: o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa, mas eu santificarei o meu nome no meu santo monte Sião. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. E Paulo está dizendo que o Evangelho foi dado à igreja e tem um propósito de levar a igreja a viver por amor do seu nome. Em segundo lugar, o Evangelho tem o propósito de nos conduzir à obediência pela fé. Ele não apenas nos salva, mas ele nos educa a viver uma vida de submissão a Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. A igreja não é salva pelo senhorio de Cristo, ela é salva pela fé. Mas a fé que salva também nos conduz a uma vida de submissão, de obediência. Na teologia de Paulo, a fé, que é um dom de Deus, também é dada ao crente para que ele tenha dentro dele agora a vontade de fazer a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus e também a graça e a capacidade de realizar essa vontade. Então, hoje, em Cristo, aqueles que são salvos pela graça através do Evangelho recebem de Deus o poder de viver segundo a sua vontade por meio da fé. E, em quinto lugar, nós já vimos que ele foi entregue para todas as nações, para todos os gentios. O Evangelho não é para um grupo específico de pessoa ou para um grupo isolado. Não é só para Jerusalém, mas também para a Judeia, também para Samaria e para todos os confins da terra. De acordo com João, na sua visão, lá em Apocalipse, ele diz que viu pessoas de todas as línguas, povos e nações, diante do Cordeiro, louvando o seu nome. Todas as tribos, todas as nações, todas as línguas terão representantes diante do Cordeiro para adorá-lo para toda a eternidade. Então, o Evangelho não é somente para a igreja de Brasília, não é somente para você. O Evangelho tem que ser compartilhado com todas as nações. E Paulo, então, fala do texto que nós acabamos de ler. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O que é que nós temos aqui? Nós vemos que o poder de Deus revelado no Evangelho, que é capaz de salvar a todo aquele que crê, deve conduzir o servo do Senhor a uma atitude ousada na proclamação do mesmo. Eu e você precisamos entender isso. Agora, por que a igreja é omissa na proclamação do Evangelho? Há muito tempo atrás, ainda quando eu estava no seminário e estudava sobre essa questão de evangelismo, os dados que falavam sobre evangelismo e missões eram simplesmente alarmantes. De acordo com as pesquisas, menos de 5% dos crentes que se dizem crentes levaram alguém para Cristo. Menos de 5%. Quantos aqui, sentado nesse auditório, foi o instrumento que Deus usou para conduzir uma pessoa a Cristo?
Eu entendo o que a Mari estava falando aqui, quando a igreja sai e encontra um morador de rua, dependente químico, usuário de droga, e a igreja chega ali, dá uma sopa e ora por ele, fala de Jesus para ele e se dispõe a ser um instrumento na transformação da vida daquela pessoa, e ela aceita, ela abraça esse convite, é conduzida a uma casa que também tem princípios cristãos, que prega o Evangelho, e essa pessoa então entrega a sua vida a Jesus e está tendo não apenas o seu físico transformado, mas agora a sua esperança renovada. Uma viva esperança agora de vida eterna, de comunhão com Deus. Olha que coisa boa saber que Deus, na sua infinita soberania e misericórdia, usou pessoas tão pequenas como nós para transformar a vida de uma pessoa e não apenas de uma pessoa. A gente não sabe o que Deus pode fazer através da vida dessa pessoa que foi transformada pelo Evangelho. Quando uma pessoa se converte, a possibilidade de milhares de pessoas se converterem por meio de uma pessoa que vai viver uma vida consagrada a Deus é muito grande. Eu e você precisamos estar em ação, em cooperação com o Evangelho. Agora, o que tem levado a igreja à omissão? Falta de conhecimento do que é o Evangelho, de como abordar uma pessoa. Será que é isso mesmo? Eu tenho minhas dúvidas a respeito disso. Eu acho muito importante treinamento de evangelismo, não tenho nada contra isso. Acho muito bom mesmo que crentes estudem seitas e heresias, saibam abordar diferentes tipos de pessoas, mas o que eu acho interessante é que um irmãozinho da Assembleia de Deus se converte hoje, amanhã ele está pregando o Evangelho e abrindo uma igreja na casa dele. Vai para o sertão. Eu estive lá em Mossoró, fui pregar no Mossoró. Cheguei em Mossoró, ainda fui mais interior ainda. E no meio do nada, entre os cactos, estava lá uma casinha pequenininha, feita de barro, e a placa Assembleia de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho minhas dúvidas se o problema é falta de conhecimento, é falta de treinamento em abordagens. Eu fui criado e cresci no Evangelho sendo treinado a pregar o Evangelho. Olha, prega desse jeito, quando for entregar o folheto, faz desse jeito. Existe essa técnica aqui com papel, existe isso aqui com cordão, existe isso aqui com livrinho sem palavras, existe isso aqui com pulseirinha. Recursos é o que não falta. Formas de apresentar o Evangelho existem milhares. Mas por que ninguém faz? Por que o evangelismo, então, está tão omisso, tão fraco? Alguma coisa está acontecendo. Timidez em se identificar com o Evangelho e com o seu Cristo. Hoje, no meio que a gente vive, no mundo que a gente vive, onde os valores são tão diferentes, onde é constrangedor dizer que eu sou contra a prática homossexual, que eu sou contra o aborto. Você fala isso na rua, você é zombado, você é humilhado por aqueles que se acham muito sábios. Sábios segundo o mundo. Uma sabedoria que Tiago vai dizer que é carnal e demoníaca e não celestial. Será que temos tido vergonha de nos identificarmos com Cristo, com o seu Evangelho? Não sei. Falta de certeza da própria salvação? Talvez isso possa ser um dos maiores motivos que tem impedido a igreja de pregar o Evangelho. Eu não sei nem se eu mesmo sou salvo. Você é salvo? O que um homem precisa fazer, o que uma mulher precisa fazer para herdar a vida eterna? Não é somente crer em Cristo e desfrutar da graça maravilhosa que nos alcança por intermédio da fé? Mas aí nós acreditamos na mentira do diabo, nas acusações de Satanás, perdemos a alegria da nossa salvação e começamos a questionar se de fato nós mesmos somos salvos. Então, como eu vou chamar alguém para a salvação, para o arrependimento, para uma vida de comunhão com Deus, se eu mesmo não estou tendo essa vida? Se parece que o Evangelho na minha própria vida tem sido uma mentira e não uma verdade. E talvez seja realmente uma mentira.
Talvez a decisão que você um dia tomou tenha sido da boca para fora, tenha sido completamente emocional e não conduziu você realmente a uma vida de submissão a Cristo, de adoração a Cristo, de desejo de ler as Escrituras, de louvar a Deus. Conversão tem a ver com mudança de mente, de atitude, de coração, de Deus. Conversão tem a ver com mudança de adoração. Você adorava uma coisa e agora você adora uma outra coisa. Você adorava a sua vida, você adorava os prazeres, você adorava os valores do mundo e você aborrecia as coisas de Deus. Agora você ama as coisas de Deus, você ama o povo de Deus, você ama a palavra de Deus, você ama a Deus, você ama o louvor a Ele. Toda a sua vida agora é atraída para Ele, porque o Evangelho faz isso. Agora, se você um dia levantou a mão e a sua vida não foi atraída para Deus, você não tem prazer na adoração, você não tem prazer na comunhão, você é o ateu funcional, que um dia levantou a mão, se diz crente, mas não lê a Bíblia, não ora, não prega o Evangelho, não discipula ninguém, não tem prazer na adoração, os louvores ou as músicas do teu carro, do teu celular, só são músicas seculares. Repensa na tua salvação, repensa na sua adoração. Porque conversão não é apenas um fato histórico, porque eu acredito que seja, aconteceu num tempo, mas também é algo que nos leva a um estado de perplexidade, de constrangimento diante de Deus, pelo amor revelado por Cristo na cruz. Eu acho que talvez o grande problema da igreja hoje seja pessoas vazias de convicção a respeito da sua própria salvação. Temos templos cheios de pessoas vazias. Como está a sua vida? Radiante de Cristo, cheia de Deus, cheia do Espírito. Nas suas conversas, o nome de Jesus sai com facilidade. Estava hoje almoçando com uma irmã e as amigas dela se desviaram da fé e disse: olha, a gente não consegue mais caminhar com você, a não ser que você pare de falar de Jesus para a gente toda hora. Ela disse: então a gente vai ter que parar, porque eu não tenho outro assunto. O meu assunto é Jesus. Quando eu me converti, eu só sabia ler a Bíblia. Quando eu me converti, eu não faço isso não, tá? Mas quando eu me converti, eu estava no 3º ano. Me converti em julho. Fui fazer vestibular no final do ano, mas de agosto para novembro eu não peguei no livro da escola. Eu só sabia ler a Bíblia. Só queria ler a Bíblia. Jovens, não façam isso, tá? Tem tempo para tudo. Tempo para ler a Bíblia, tempo para orar e tempo para estudar. Mas eu só queria ler a Bíblia. Quem é Jesus? Quero conhecer mais dele. E todo mundo que vinha conversar comigo e ouvir alguma coisa a respeito de Jesus, porque é o que estava no meu coração, era o que eu adorava, e é quem eu adoro. Falta de recursos, o excesso deles. Tem gente que fala: se a igreja tivesse mais dinheiro, a gente podia enviar missionário. Isso é a maior desculpa que eu já vi. Envia mais missionário e você vai ter mais dinheiro. O dono do dinheiro é Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Faça a vontade de Deus com os recursos de Deus e você vai ter sempre recurso para fazer. Isso é mentira. A gente não faz missões, ou a gente não investe no evangelismo por falta de dinheiro. Mentira. Mentira. Talvez você não faça missões por excesso de dinheiro. Como assim, pastor? Quando a gente tem muito, a gente acaba pensando que, enviar tanto para missões, mas eu podia fazer isso, eu podia viajar, eu podia trocar de carro, eu podia fazer. A questão é que o excesso de dinheiro é tão prejudicial às vezes para missões, ou o amor a esse dinheiro é tão prejudicial a missões quanto a falta dele.
Porque quem tem muito dinheiro acaba se envolvendo demais com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, e mesmo livre se torna escravo. Escravo dos prazeres, escravo do conforto, escravo do comodismo. E a gente vai simplesmente ignorando a realidade à nossa volta. Egoísmo, marca dos últimos dias? Pode ser. Só pensamos em nós. Não queremos ouvir, não queremos saber, para não precisarmos sentir. Então a gente deixa. E não pode ser assim. O apóstolo Paulo era alguém que tinha prazer em se tornar cooperador com o Evangelho. Era alguém que entendia que o amor de Cristo nos constrange e que nós devemos julgar o seguinte: Ele morreu por todos, logo todos morreram. Você morreu. Se você é de Cristo, você morreu. Sua vontade morreu, seus desejos morreram, seus planos acabaram. Seu plano é o plano de Deus, sua vontade é a vontade de Deus. Você é um escravo, o escravo não tem direito, não tem vontade. Agora eu vivo para Ele, para fazer a vontade dEle. E Paulo continua em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam agora para aquele que por eles morreu e também ressuscitou. Não viva para você. Quem vive para si é o egoísta. É o egoísta que não pertence a Cristo. Nós não somos egoístas, nós somos salvos. Nós vivemos para Deus e vivemos para o outro. Nós estamos mortos com Cristo, completamente mortos na cruz do Calvário com Cristo. O fato é que o nosso velho homem quer sair da cruz toda hora. Jesus ficou. Sai daí, se tu é o Filho de Deus, sai daí para que nós creiamos. E ele ficou. Ficou, não porque não era, mas porque era. E porque estava destinado a morrer na cruz. O fato é que nós, como filhos de Deus, que nos identificamos com Cristo e morremos com Ele na cruz, qualquer coisinha nos leva a querer descer dela. E vivermos para nós, e não para Ele. E não para a vontade do nosso Deus, e nem para cooperarmos com a pregação do Evangelho de Cristo. Olhando então, meus irmãos, para o nosso texto, eu queria enfatizar duas questões apenas aqui. As marcas do pecado na vida de uma pessoa podem ser vencidas pelo poder do Evangelho de Cristo. O que aconteceu com o apóstolo Paulo pode acontecer na vida daqueles que são chamados por Deus. Então, em primeiro lugar, queria falar um pouco sobre a resolução da igreja diante do Evangelho. O nosso versículo, o versículo 16, ele começa: pois não me envergonho do Evangelho. Esse pois nos leva novamente ao texto que nós já vimos no domingo passado. Ele nos obriga a voltar para o texto que Paulo já tinha escrito. E ele vem falar sobre algumas resoluções da igreja diante do Evangelho. A primeira delas tem a ver com a obrigação. Paulo vai dizer: porque sou devedor. Eu sou devedor. Eu não me sinto devedor, eu sou devedor. Precisamos olhar para a nossa vida como aqueles que devem. Já falamos isso aqui no domingo passado, mas não custa ressaltar essa verdade. Você que é crente, você recebeu do Senhor Jesus o bom depósito de Cristo. De acordo com Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante, ele nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, ele nos deu um ministério da reconciliação e ele nos deu uma palavra da reconciliação. Ele deu para quem? Ele deu para a igreja. Ele deu uma palavra de reconciliação para a igreja, ele deu um ministério de reconciliação para a igreja, e é a igreja que, como embaixadora de Cristo no mundo, chama os homens para se reconciliarem com o nosso Deus. Quando eu pego a palavra que foi dada para mim e retenho ela comigo, eu estou em dívida com o mundo que precisa do Evangelho. Então você precisa se ver como alguém que está em dívida com o mundo. Eu sou devedor, tanto de gregos quanto de bárbaros, tanto de sábios quanto de ignorantes. Eu sou devedor. Eu sou devedor. Você é devedor. Segundo, prontidão. Pois, no que está em mim,
Estou pronto. Prontidão. Talvez prontidão seja a palavra-chave para o apóstolo Paulo. Esse homem estava pronto. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de fazer conhecido o evangelho da graça do nosso Deus. Eu estou pronto. Quando ele estava querendo ir para a Ásia, o Espírito do Senhor o impediu. Mas ele teve a visão do homem macedônio dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Imediatamente procuramos partir para aquele destino. Imediatamente, eu estou pronto. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Não usa só a vida do outro, usa a minha vida. Devemos ser como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, e não eis-me aqui, envia o meu irmão, eis-me aqui, envia o missionário Isaac a Chile. Não, e sim, envia o Isaac a Chile, mas envia a mim. Que glória, que honra! O pessoal diz que aqui existe o chamado de Isaías, eu nunca vi um chamado de Isaías aqui. Eu ouvi Deus se revelando a Isaías, e Isaías dizendo, Senhor, não envia ninguém, envia a mim, eu não sei para onde eu não sei o que é para fazer, eu não sei quais são as condições, mas eu estou contigo na obra que o Senhor tem. Se o Senhor quer usar quem quer que seja, por favor, usa a minha vida, eis-me aqui, eu estou pronto, me usa, me usa. Essa deveria ser a nossa oração, irmãos, minha, sua. Deus, me usa, me usa. As crianças da nossa igreja são usadas por Deus, você sabia? Deus não usa somente gente grande, Deus usa gente pequena, usou Samuel. Deus já usou criança aqui, que vem de manhã na escola dominical, aprende versículo bíblico, sabe os textos de cor, chegou na escola que estuda, a escola que não é evangélica, chegou para a amiguinha dela e começou a falar, sabia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? E sabe por que Deus fez isso? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ela usou 2 versículos. Tu crê em Jesus? Não? Então tu vai morrer, vai para o inferno. Assim. Sabe o que aconteceu? A filha chegou em casa. Ô pai, mãe, vocês creem em Jesus? Os pais não são evangélicos? Não, a gente não crê não. Então vocês vão para o inferno. Minha amiguinha disse que Deus amou o mundo que mandou o filho dele para morrer por nós. E que o pecado traz a morte. E somente Jesus pode salvar a gente. Então se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. A menina foi evangelizada pela criança na escola, chegou em casa e falou isso para os pais. Os pais foram na escola e quiseram falar com os pais da menina para proibir a menina de pregar o evangelho na escola. E os pais falaram, não, a escola não é evangélica, mas minha filha é evangélica. E ela tem direito de falar aquilo que ela crê, aonde ela estiver. Criança está falando de Jesus, meus irmãos. E você? E você? Está falando de Jesus? Já fez um vídeo para colocar no seu story, no Instagram, falando sobre Jesus? Para postar comida, todo mundo posta, né? Sorriso falsificado, sem graça, mascarado. Todo mundo faz. Agora, para falar de Jesus, tem pouca gente. Vamos falar de Jesus. Vamos falar de Cristo. Estejamos prontos. E tem a proclamação, quanto a mim estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Tem que anunciar, tem que proclamar, tem que falar, não apenas com a vida, mas também com as palavras. Segundo lugar, Paulo vai falar da convicção da igreja diante do Evangelho. Nós já vimos 5 convicções. O Evangelho é de Deus, o Evangelho é atestado pelas Escrituras, é acerca de Jesus, tem um propósito duplo de conduzir pessoas à obediência para a fé e por amor ao nome do nosso Senhor, e é para todas as nações. Mas o Evangelho também revela o poder de Deus. Poder para quê?
poder para salvar. E poder para quem? Poder para aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho salva, não existe outro meio que um homem possa ser salvo senão por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho foi dado à igreja para ser proclamado em todo o mundo, para que aqueles que ouvirem o Evangelho e colocarem sua fé em Jesus possam receber de Deus o poder de serem filhos de Deus, o poder de terem os seus pecados perdoados. É somente por meio do Evangelho. Somente por meio do Evangelho. Tem gente que diz que um homem pode ser salvo mesmo sem ter ouvido o Evangelho. Isso não é o que eu acredito lendo as Escrituras. Paulo vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A igreja envia, o missionário prega, as pessoas ouvem, as pessoas creem, porque a fé vem pelo ouvir. E uma vez que creem, invocam o nome dele. E uma vez que invocam, são salvas. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós precisamos ter plena convicção, meus irmãos, de que o que nós temos na mão é o poder de Deus. Quer ver o poder de Deus? Prega o Evangelho. Prega o Evangelho para que o poder de Deus se manifeste no Evangelho, através da salvação daqueles que creem. E preste atenção, é salvação dos que creem. Dos que creem. Não é salvação de todo mundo, não. Existe uma linha, que eu não vou dizer que é teológica, é utópica, porque teológica não tem base bíblica nenhuma, do tal do universalismo. Que no final, Deus, porque é amor, o amor vai prevalecer, e então Deus vai salvar todo mundo. Vai nessa. Vai nessa. Isso é contra o que Jesus disse. Isso é contra o que os apóstolos falaram. Isso é contra toda a história da igreja. Jesus falou do inferno. Os apóstolos falaram do inferno. Jesus falou a respeito da necessidade de crer nele para ter a vida eterna. Os apóstolos falaram sobre a necessidade de crer em Jesus para ter a vida eterna. E todos eles afirmaram que aqueles que rejeitam a Cristo não verão a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se você não está em Cristo, você é inimigo de Cristo, você é inimigo de Deus, por causa das suas obras más. Você ainda está debaixo do pecado. Você anda de acordo com o curso do mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, e é um filho da ira, como os demais. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer numa cruz por você. E se você se arrepender dos seus pecados e colocar sua confiança em Jesus, a Bíblia fala que você vai ter os seus pecados perdoados. Vai ser dado a você o poder de se tornar um filho de Deus. E você vai passar da morte para a vida somente por meio da fé. Creia em Cristo e saia debaixo de um relacionamento de ira, de um relacionamento de inimizade, de expectativa de morte, e passe a ser um filho de Deus, amigo de Deus, reconciliado com Deus, e tenha esperança de vida eterna. Está nas suas mãos. Creia nele. Se não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus, como diz João capítulo 3, versículo de número 15. Além disso, o Evangelho também revela a justiça de Deus. O que é a justiça, meus irmãos, de Deus?
A justiça de Deus, em primeiro lugar, está relacionado ao caráter de Deus. Deus é justo. E por ser justo juiz, Deus julgará os homens e os seus pecados. Ele fará justiça, porque Ele ama a justiça e Ele odeia a iniquidade. Deus, por ser justo, Ele vai punir o pecado. Ele precisa punir o pecado. Mas a justiça de Deus, em segundo lugar, também está relacionada à justiça aplicada por Deus através do seu Filho. Deus puniu o pecado na carne para ser justo. A maior manifestação da justiça de Deus, da ira de Deus, foi revelada na cruz de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, Deus o apresentou como sacrifício para propiciação, e Ele o fez para demonstrar a sua justiça, de acordo com Romanos, capítulo 3, versículo de número 25, quando nós chegaremos lá. Mas a Bíblia deixa claro que Deus, para ser justo, Ele precisava punir o pecado. E como Ele faz isso então? Ele envia o seu Filho, nascido de carne, nascido segundo a lei, e Ele pune em seu Filho todo o pecado da humanidade inteira. Jesus leva sobre si a iniquidade de todos nós. E Deus então revela a sua justiça, punindo no seu Filho o nosso pecado. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Como Deus pune o Sérgio? Sabe como? Punindo Jesus na cruz. Então, ao invés de Sérgio ir para a cruz e ser punido por causa dos seus pecados, Deus, por amor e por ser rico em misericórdia, Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, para morrer a nossa morte, para sofrer o nosso castigo. E dessa forma Deus se revela justo. Eu puni o pecado na pessoa do meu Filho. Sacrifício perfeito. Mas a justiça também está relacionada à justiça de Cristo sendo aplicada ao crente. Ele se torna justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus não apenas é justo, mas também justificador daquele que crê no seu Filho. Uma vez que você crê em Jesus como seu Salvador, a justiça de Cristo conquistada na cruz, o preço pago pelo nosso pecado, é imputada a mim e a você. Então, quando Deus olha para o homem de fé, para a mulher de fé, Ele não olha mais para mim, para você, por meio dos nossos pecados, mas por meio de Cristo. E Ele olha para nós como pessoas que foram reconciliadas com eles. Pessoas que receberam a propiciação. Deus agora é propício a nós. Se antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus. Por quê? Porque Deus puniu o pecado no seu Filho, mas eu acreditei nele. Então, o sacrifício perfeito de Cristo e a justiça conquistada por Cristo na cruz é aplicada a mim, que sou um pecador. E Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 3, quando diz o seguinte: ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, meu irmão, você não é salvo pelo trabalho que você realiza, senão Deus estaria em dívida com você. Mas você é salvo pela fé em Jesus, e então a justiça de Jesus é imputada à tua própria vida somente pela fé. Que coisa maravilhosa! A justiça de Deus se revela por meio do Evangelho. Na punição de Cristo e na aplicação da justiça de Cristo naqueles que têm fé. Agora, de que maneira essa justiça se revela? De acordo com o texto, de fé em fé.
E isso pode ter 4 sentidos aqui que o John Stott coloca, eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte: a primeira tem a ver com a origem da fé. Como diz Benjamin, da fé de Deus que faz a oferta à fé do homem que a recebe. Ou, mais simplesmente, da fé ou fidelidade de Deus à nossa fé. A fidelidade de Deus vem sempre primeiro e a nossa nunca passa de uma resposta. Essa era a compreensão de Karl Barth. Então, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Da fé de Deus, da fidelidade de Deus, a fé do homem, a resposta do homem à fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas feitas no Antigo Testamento ao enviar o seu Filho. Então, pode ser a primeira interpretação e pode estar correta essa interpretação. A segunda interpretação pode ser que Paulo tenha em mente a divulgação da fé por intermédio da evangelização de um crente para o outro. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Da fé que eu recebi para a sua fé, e da sua fé para outra fé, e da outra fé para outra fé, e de repente a fé se espalha, e a justiça de Deus vai sendo revelada naqueles que têm fé. Em terceiro lugar, pode estar fazendo uma alusão ao crescimento da fé, de um nível de fé para um outro nível de fé. De fé em fé. Eu vou crescendo de fé em fé. Pode ser. E em quarto lugar, pode ser a primazia da fé que está sendo discutida. E neste caso, a expressão seria puramente retórica, sendo traduzida, por exemplo, como do princípio ao fim é pela fé, mais e mais através da fé. Tem a ver com fé. Eu particularmente acredito aqui que pela citação ser uma citação de Abacuque, que estava no Antigo Testamento, estava vendo Deus punir o seu povo por causa dos seus pecados e entregá-los para o cativeiro. E tinha todo um contexto de alianças por trás que apontava numa futura restauração da nação de Israel, que é o que vai levá-lo a cantar aquele hino maravilhoso que nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, que o gado morra no campo. Eu continuo acreditando, continuo confiando nas promessas de Deus, nas alianças de Deus. O justo, ele deve viver de fé em fé. Ele deve viver pela fé em Deus e em fidelidade a Deus. E está ligado ao contexto que Paulo vem falando aqui sobre o amor do seu nome e a obediência da fé. O justo deve viver pela sua fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, ou de fé em fé, de fé para a fé. Da fé que nós temos para a fidelidade. Da fé que temos para uma vida de obediência que é coerente com a fé que se professa. O justo deve viver em fidelidade a Deus, em resposta à sua fé. Eu e você precisamos ser aprovados por Deus como cristãos no mundo, como alguém que de fato tem fé, que crê em Jesus e vive de forma coerente com a fé que professa. Então, meus irmãos, relembrando o poder de Deus revelado no Evangelho, que é capaz de salvar a todo aquele que crê, deve conduzir o servo do Senhor a uma atitude ousada na proclamação do mesmo. Não se envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tanto o judeu quanto o gentil, ou o grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se Abacuque mandou fazer isso num outdoor bem grande, para quem passasse correndo pudesse ler, grave isso na sua mente e no seu coração. Eu preciso viver pela minha fé. Preciso viver em fidelidade ao meu Senhor, de fé em fé, de fé em fé. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, pois o justo viverá pela fé. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amado Senhor, mais uma vez, obrigado por esse tempo. Agradeço ao Senhor por Tua bondade conosco.
Obrigado porque o Senhor nos alcançou com o teu evangelho. Nos deu o poder de sermos salvos, de recebermos a justiça de Cristo na nossa vida por meio da fé. Nos ajuda a vivermos pela fé, somente pela fé. Ó Deus, em fidelidade ao Senhor. Muito obrigado pela vida daqueles que foram usados por Ti, que se tornaram cooperadores do Teu Evangelho para nos alcançar para Cristo. Louvado seja o Teu nome pela vida deles. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor não use apenas outras pessoas, mas o Senhor use a mim e use também cada um dos meus irmãos. O Senhor tem usado crianças, o Senhor tem usado várias situações para alcançar aqueles que desde antes da fundação do mundo o Senhor tem chamado para serem Teus. Eu peço que o Senhor use a nossa vida e nos dê a experiência maravilhosa de vermos revelados na vida daqueles que pregamos o Evangelho, o Teu poder, salvando e transformando vidas. Muito obrigado por tudo. Bendigo o Teu nome, ó Deus, e oro no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém.